Fala, rapaziada, Indigesto Podcast, eu sou o Rodrigo Caveiro e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje aqui comigo, ela que é psicóloga e escritora. Tá lançando um livro Psicologia das Massas e Bolsonarismo. Rita de Almeida. Boa noite, Rita. Boa noite, Rodrigo. E obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Você é Rita Almeida, né? Rita Almeida, é. Errei o de Almeida. Você nasceu de Juiz de Fora mesmo, Rita? Sim, nascida e criada aqui. Oh, isso é bom. Cara, o que te despertou o interesse pelo bolsonarismo? Bom, então, eu sou psicóloga, psicanalista, né? E, na verdade, o meu interesse pela política é muito antigo, assim, né? Eu tenho 55 anos hoje, mas desde os 17 anos que eu me envolvo, né? Sim. Em movimento político, né? Sempre, né? Em movimento de esquerda. Então, esse sempre foi um interesse meu, independente da função de psicóloga. E eu acho que, como todo mundo que se interessa por política, né, e que se interessa pelo movimento político brasileiro, se viu diante, né, do Bolsonaro, o bolsonarismo, a ascensão dele, da forma como foi, né? Muita gente ficou, né, muito entre assustado e apavorado e angustiado, né? Acho que foram vários sentimentos, né? E como essa coisa da pesquisa, do estudo também sempre foi uma coisa muito forte em mim, falei, bom, então o que a gente faz, né, com isso, né? Então vamos estudar, vamos pesquisar, vamos escutar, né, o que é isso, porque eu, como psicóloga, eu parto do princípio que a gente não pode intervir se a gente não escuta, né? Se a gente não compreende, se a gente não trata, né, aquilo como um sujeito, né, que tem ali as tuas questões, teus desejos, tuas percepções, mesmo que seja muito diferente, né, da nossa. E aí eu, obviamente, né, que isso não pensei em fazer isso sozinha, né? Então eu criei um grupo inicialmente foi um grupo de estudo. Sim. E aí a história é longa, né? Porque isso foi em 2018, né? Então foi um grupo de estudo que depois virou um grupo de estudo virtual com gente do Brasil e fora do Brasil. Legal. E depois virou um coletivo chamado Coletivo Redemoinho. E depois virou um projeto de pesquisa de pós-doutorado, né? Pela Universidade de Alcalá, na Espanha, né? Que é uma universidade que trata de assuntos, né, ligados à política latino-americana. Então, minha pesquisa foi aceita lá. E daí eu comecei, a partir do que eu tinha estudado, pesquisado, levantado desde 2018, eu desenvolvi essa pesquisa para isso, né? O objetivo era isso, entender por que a pergunta, né, central, por que as pessoas votaram em Bolsonaro? O que elas viram no bolsonarismo para elas aderirem de uma forma tão apaixonada, né, e tão dedicada, né, Sim. a esse líder e a essa proposta ideológica. Cara, você usou como base para pesquisa a psicanálise, né? Isso. Até Freud, né? Isso. Você pode explicar um pouquinho de como Freud compreendia esses movimentos, para a gente poder entender? Então, o Freud ele foi contemporâneo, né, dos movimentos fascista e nazista na Europa, né? Então, ele ali, né, naquele momento que ele estava ali construindo, né, a sua teoria, ele percebeu, né, essa movimentação e ele escreve um texto chamado Psicologia de Massas e Análise do Eu, que é um texto clássico do Freud, é muito lido e, de repente, ele ficou muito atual, assim, né, não só no Brasil, como no mundo todo. Né, qual que é o entendimento de Freud que faz uma diferença, né, de outros teóricos e que ele, né, traz um traço singular, né, para a minha pesquisa, né, e para a forma como ele vê o movimento de massa? É porque, em geral, a gente se imagina um sujeito racional, né, de que toma decisões a partir da nossa razão, ou seja, a gente imagina que, no geral, né, que nós só tomamos decisões, vamos dizer, em favor da gente mesmo. Sim. Mas todo mundo sabe que não é bem assim, né? Invariavelmente nós, né, como sujeito, a gente toma decisões que a gente pensa assim, meu Deus,
para que eu fiz isso, né? Por quê? O que me moveu a fazer isso se eu sei que eu não deveria fazer, ou não posso fazer, ou não é bom que eu faça, né? Ou eu já estou avisada de que isso não é um bom caminho, eu vou lá e tropeço na mesma, né? Então, isso é muito humano, né? Por quê? Porque a gente tem um componente, né, que Freud chamou de inconsciente, né? Ele inventa esse conceito, vamos dizer assim, né? De que a gente toma decisões atravessado, né, por coisas que parecem ser fora do que a gente chama de eu racional, né? Parecem, não são, né? Fora do eu racional. Então, ele faz esse inconsciente, ele faz parte do eu. Só puxa o microfone pro seu lado um bocadinho. Assim? Não, só para baixo, assim, para ele ficar mais baixo. apontado. Não, para ele ficar mais apontado para sua boca. Assim. Porque ele só fala na frente aí dos lados. Entendi. Mas desculpa te Ele tá descendo? Sim, não é? Normal. Eu acho que é o... Aí. Porque fica mais virado para lá. Vamos lá. Mas, então, esse componente inconsciente, ele atravessa o sujeito racional e faz com que a gente tome decisões que nem sempre a gente governa, né? Então, isso no campo da psicologia de massa acontece da mesma maneira, né? Também as massas, elas não, né, o povo, né, a coletividade, ela também não toma decisões pautadas apenas, né, por questões racionais. E mais ainda, né, o que Freud colocou nesse texto é que num movimento gregário de massa, a gente tende ainda mais a tomar decisões, né, irracionais, decisões contrárias ao que a gente faria sozinho. Então, por exemplo... Influencia o negócio. Isso. Então, num movimento de turba, por exemplo, você é capaz, às vezes, de linchar uma pessoa e sozinho você não seria capaz de matar alguém, né? Então, incitado pela massa, e aí ela como se ela em grupo, ela formasse uma espécie de inconsciente único ali, né? E aí ele é capaz de ações e de reações ainda mais degradadas, ainda mais irracionais, principalmente porque a massa ela é movida pelo afeto, né? Sim. Então, por exemplo, na minha pesquisa, né, no meu livro, né, que essa pesquisa virou um livro, né, que é dele que eu, né, venho falar aqui, Sim. trata de todos esses afetos, né, que foram mobilizados pelo bolsonarismo: o ódio, o medo, o ressentimento, a ignorância, né, o Então, pânico no final das moral. contas, o ódio pode juntar as pessoas, né? Isso, o ódio junta as pessoas. Ele é muito poderoso, inclusive, né? A gente não tem a dimensão do poder do ódio para agregar, né? Então, vamos dizer, o diferencial, né, da psicanálise, né, para uma leitura, porque, assim, lógico, né, que isso não pretende explicar o bolsonarismo, porque é um fenômeno extremamente complexo, né? Sim. Mas de contribuir exatamente com esse componente, vamos dizer, do fenômeno de psicologia de massas, que ele também compõe, né, muito bem, explica muito bem o que acontece, né, no bolsonarismo. Para a gente entender isso, né, isso que a gente olha de fora, porque na medida que a gente está fora da massa, né, dessa massa, a gente consegue ver, né, essa movimentação e esses afetos, né, com um entendimento que as pessoas que estão lá dentro não percebem, né? Então, elas estão realmente mobilizadas por aquilo. É tipo uma droga, né? Quando você está na droga, você não vê do lado de fora, você exatamente. E por isso é que é tão difícil sair, né? Foi bom você ter usado essa metáfora, né? Porque por que é difícil essa pessoa sair desse lugar? Porque ali, de alguma maneira, ela encontrou pares, ela encontrou, às vezes, amigos, né? Eu entrevistei muitas pessoas, né? E em muitos momentos você percebe que ali é o laço social que a pessoa teve, né? E como para entrar, né? Muitas pessoas para ingressarem nesse movimento romperam com familiares. Todo mundo tem alguém da família que rompeu, verdade. Um amigo que que esparramou, que você cortou vínculo. Não teve nenhuma família e nenhuma relação de amizade que ficou isenta, né?
eu imagino, ao bolsonarismo. Então, o que acontece? Na medida que essa pessoa cortou os laços, né, originais que ela tinha e ingressou nisso, como que ela vai sair? Se ela, fora dali, ela não vai ter de novo, talvez, aquele, né, aquele laço anterior, né? Mesmo que vamos supor que ela se arrependa, né? Como que ela vai... Então, assim, a perda, né, subjetiva, Sim. a perda de lastro de social, a perda de afetividade que essa pessoa tem, se ela sair desse grupo, né, faz com que ela cada vez mergulhe mais, né? Porque não tem saída, né? Eu vi um negócio tão doido que eles mesmos, assim, eles acreditavam no evento, o evento não acontecia, eles se adaptavam à nova verdade e continuavam sem sair, né? Continuavam no lugar. Exatamente. Isso é muito doido. Eu tive... Porque aí, para fazer essa pesquisa, né, basicamente, eu entrevistei, né, vários eleitores do Bolsonaro, inclusive também resultou num podcast chamado Redemoinho Escuta. Opa. Então, cada episódio é a escuta de uma pessoa. E Manda o endereço aí pra galera, quem tiver interessado. Redemoinho Escuta, tá no... Eu não sei como que falaria o endereço, mas eu acho que Redemoinho Escuta dá para encontrar, né, Depois no eu vou ver se eu acho o endereço, eu coloco. Isso, no Spotify, tem nos principais. Então, cada episódio é uma pessoa que a gente escuta e faz esse exercício de compreensão. São bolsonaristas. Legal, né? Hein? A ideia. Maneiro. Então, a gente fez uma interpretação né, a entrevista é original, mas aí, na hora de transcrever, alguém faz a voz, né? Como se fosse. É só áudio. Só áudio. Entendi. É só áudio. Nesse caso foi só áudio. Porque foi na época da pandemia, a gente fez tudo por telefone, né? Então. Pode. Não ia te perguntar. Não, pode terminar. Não, é isso. Então a gente fez esse exercício de escuta dos bolsonaristas individualmente, fiz algumas entrevistas. E eu também frequentei os grupos bolsonaristas do WhatsApp e do Telegram. E era isso mesmo, porque a cada vez que uma fake news, uma mentira, né, ou um delírio lá do Bolsonaro durante, né, a gestão, né, do Bolsonaro, se é que a gente pode chamar de gestão, né, o desgoverno Bolsonaro, cada vez que caía uma mentira daquelas, eles precisavam inventar uma nova, né? Sim, é isso que eu falei. Eles continuam acreditando mesmo. Então é isso. Não a realidade dos fatos não é suficiente, né, para fazer a pessoa declinar. Obviamente que, na medida que o bolsonarismo foi, né, caminhando, muita gente, né, todo mundo também conhece alguém que caiu em si, que pulou fora, mas ainda assim é muita gente que está dentro, né? E essas pessoas que estão hoje ainda nesse movimento mais aguerrido, elas estão ainda mais radicalizadas do que no início, porque é isso mesmo que a gente sabe, né, que acontece nesses movimentos, né, que é um movimento de seita. Quanto mais você entra nela, mais você precisa entrar. Porque se você sai um pouco, desmorona tudo, né? Então, eu preciso acreditar. Aquilo precisa ser uma crença para mim, né? Então, por isso que acontece esse fenômeno que você falou, que também não é um fenômeno novo, isso é estudado, né? Em várias situações de seita, aonde a pessoa não, diante de uma realidade nova, ela simplesmente muda o discurso. Por isso é que um exercício do Bolsonaro durante toda a sua passagem pelo governo era constantemente, que a gente chama de agitar as massas. Constantemente ele tinha que ter uma nova pauta, né? Então ele não governava, mas ele precisava manter a sua propaganda, né, política, que era sempre criar um problema, uma treta, brigar com alguém, era a China, Tinha sempre um confronto. Né? Tinha sempre alguém que ele tinha que confrontar, que brigar, porque era assim que ele mantinha a massa agitada, sem precisar exatamente governar, fazer política, discutir, debater os debates públicos, né, que a sociedade precisava. Então,
Um jeito de fugir também, né? Isso, porque é isso que os discursos fascistas, né, a política fascista faz. Ela escapa da política e entra na propaganda, né, de massas. Então, ela não precisa governar, ela não precisa cuidar da saúde, da educação, né? Ela pode, por exemplo, ser completamente mínima, né, para dizer o mínimo, né, negligente, né, na pandemia, mas ela precisa criar um problema. Por exemplo, eu não vou cuidar e criar vacina, mas eu vou ficar atacando a China falando que ela inventou o vírus e é isso que faz o comunismo, é que vai destruir o país. Então, é exatamente esse fenômeno que acho que a gente chama de psicologia de massas. Cara, você acredita que as pessoas que aderiram a esse movimento de extrema-direita no Brasil, elas entraram por algum engano, por ignorância? Elas estão ali porque está representando mesmo então, um desejo dela? Tem um compilado de coisas, né? Mas o que exatamente, né, a psicanálise coloca, né, é que não é exatamente um engano, pelo menos um engano da forma como a gente percebe. Obviamente que teve muita gente enganada, né? Mas essas pessoas que estavam enganadas, rapidamente, né, em alguns meses olha, que isso, não era bem isso. Então, agora, as pessoas que estão até hoje, elas não estão enganadas, né? Então, por mais que a gente ache, né, bizarro, absurdo, elas realmente defendem aquelas pautas, né? Então, por exemplo, agora, né, atualmente com essa situação aí, né, que ficou muito evidente que estivemos mesmo à beira, né, sim, do golpe, de um né? golpe, né? Eu não entrei nos grupos porque foi difícil fazer uma desintoxicação, então não, É verdade, é difícil. não voltei mais lá. Mas assim, se eu voltar lá, com certeza eles estão falando que tinha que ter tido golpe mesmo, que tinha que ter. E é engraçado, porque é sempre uma dupla face. Eles vão estar dizendo que não, que Bolsonaro, na mesma grupo, com as mesmas pessoas, eles vão estar dizendo que não, que o Bolsonaro não fez golpe, de que ele é um democrata, mas na mesmo discurso vai ter, não, tinha que ter golpe mesmo, os militares tinham que ter assumido isso. Então, assim, por isso é que não é racional, porque eles acolhem a contradição muito tranquilamente, não tem conflito, porque como está no sistema de crença, né? Então, o sistema de crença, ele permite a contradição. A contradição não é um problema. Por isso é que a gente se assusta, né, quando o Bolsonaro, por exemplo, fala uma coisa, falava outra, e fala uma terceira coisa, que diz a primeira que ele falou ontem, de manhã ele fala. Porque isso mesmo. porque isso não diminui o poder dele, pelo contrário, aumenta, porque quanto mais contradição, mais afeto ele desperta, e quanto mais afeto, mais a turba se junta, né? Porque qual que é o objetivo? É defender o mito, né? E é defender o mito junto com todo o arsenal, né, ideológico que ele defende, que aí sim é profundamente reacionário, né? É profundamente fascista, né? Então eu, né, no meu livro também considero, né, sim, como um movimento fascista, obviamente com as particularidades, as peculiaridades de um fascismo neste século, com a internet. Aqui sobre isso, eu vou te perguntar. Sobre o fascismo depois. Tá, mas, então, pegando um gancho no que a gente estava conversando, o que você acha do projeto de anistia do 8 de janeiro que o pessoal quer dar para a galera que tentou dar um golpe? Não, é um absurdo, né? Porque o último capítulo do livro é tratamentos possíveis, né? Porque na psicanálise a gente não trata com a perspectiva de cura, né? Porque como a gente lida com o inconsciente e o desejo, ninguém pode ser curado do próprio desejo, porque o desejo é a gente, né? Nosso inconsciente é a gente. Então, é um pouco diferente do que a medicina, né, ou a psicologia clássica trabalha a questão da cura, né? Então, a gente trabalha com o conceito de tratamento possível. O que é tratamento possível? Eu me arranjar melhor, né? Com o meu desejo, com as minhas questões, com o inconsciente que me atravessa. Não vai tirar, mas você vai lidar melhor. Exatamente. Vou me arranjar melhor no mundo, especialmente fazendo, vamos dizer, um laço, né, ético coletivo, né? Porque também é importante a gente considerar
que o conceito de cura ele não é individual, né? Porque uma cura, para mim, pode ser ferrar o outro. Não é disso, né? Isso não é Se cura, trata, né? Claro. Então, assim, essa perspectiva de cura é uma cura dentro da comunidade, da coletividade que eu pertenço, né? Então, eu não posso admitir que a cura para mim seja ser homofóbica, porque, né, eu não posso violar o direito do outro, né? Sim. Mas eu estava dizendo, e eu acho que eu me perdi, a sua pergunta sobre Não, o que você perguntou mesmo? Oi? Sobre a anistia. Boa. E aí, então, uma das... eu estava falando dos tratamentos possíveis. Uhum. Então, uma das... Cadeia, né? Porque o tratamento deles tem que ser cadeia. Exatamente, porque aí dentro desse rol, né, de situações, né, que faz esse desencadeamento das pessoas aderirem, tem um que é uma perspectiva cínica, né? É uma perspectiva que é o conceito torpe que eles têm de liberdade, né? Que a liberdade para eles é eu fazer o que eu quiser e você que se lasque, né? Então, esse conceito de liberdade é um conceito cínico em termos de, né, pacto coletivo, Sim. né? Porque não existe uma liberdade absoluta, né? A sociedade, a comunidade, ela foi fundada na perspectiva de que vale a minha liberdade individual, mas vale a sua, né? Só vale Então, até se a sem minha... invadir a do outro, né? Exatamente. Então, se eu violo a tua, não é mais liberdade, né? Tá passando E os tem limites. um outro limite, que além do ético, é o limite legal. Então, se esse limite ultrapassa o ético e o legal, ele precisa ser barrado pelas democracias. Então, as democracias, né? E esse é vamos dizer, o problema, né? Entre aspas, das democracias, óbvio que tem um milhão de problemas, né? É isso, é porque ela pode, nessa ideia de que a democracia ela tolera, né? Tolera todos os tipos de discurso, dela tolerar o discurso contra ela, né? Pois é. Então tem um livro, né, que chama O Povo contra a Democracia, né? Que o autor trabalha exatamente isso, né? Quer dizer, quando o povo pede, usando a democracia, ele pede para derrubar a democracia, né? Então, para esse tipo de situação, é a lei, né? Então, a lei no sentido de que as instituições democráticas, né, com as suas regulamentações, as suas leis, ela precisa barrar isso. Porque é isso. Se a democracia, para sobreviver, ela precisa barrar qualquer tentativa de destituí-la. Claro. Né? Porque senão é isso que as pessoas fazem. Em nome da democracia, ela fala, então eu tenho direito de sair na rua e pedir golpe militar. Não tem. Né? Então eu posso ficar na frente do quartel só porque eu tô quietinha aqui, que era o discurso, né, dos militares. Sim. Né, não, eles não estão criando problema nenhum, então eles podem... Não podem. Eles não poderiam ter ficado o tempo que ficaram com faixa pedindo intervenção militar, pedindo golpe, né? Pedindo o fim da democracia, quer dizer... Mas no final descobriram que aquilo ali era um dos aparatos do golpe também, né? Exatamente, aquilo era, né, a fermentação do que a gente hoje está sabendo, né, com mais detalhes, né, do que foi. Então, assim, se a gente passa um pano para isso, né, para usar o termo aí corrente, né, a gente está autorizando isso a continuar, né? Então a lei enquanto instituição que barra, né, esse tipo de movimento contra a democracia precisa incidir, né? Sim, claro. Então a anistia é perpetuar, porque é isso, na verdade, esse pedido de anistia agora e tudo que a gente viveu é resultado da anistia lá, Os né? militares lá Militares, atrás, né? Verdade. Então, assim, essa anistia, ela quer dizer, o que a gente fez? Varreu debaixo do tapete, tampou, mas estava tudo lá, né? E aí isso brota de novo. Então, se a gente não trata isso, né? Tratamentos possíveis. Se a gente não trata isso da forma adequada agora, isso daqui a pouco volta, né? Tem gente lá de trás aí que está envolvida agora de novo, né? Mesma coisa, General Heleno, né? Tava, inclusive pela idade dele, ele era, né, exatamente um dos principais, né, mentores lá, e ele tá de novo, quer dizer. E isso é a mesma coisa no fenômeno, né, da psicologia singular, né?
coisas que a gente não trata, vai Na frente perseguir, vai voltar, né? vai voltar. Não adianta a gente encobrir, negar, fingir que não está vendo, né? Botar alguma coisa ali para tampar. Vai voltar. Então, a gente precisa tratar, né, o que aconteceu. E um dos tratamentos possíveis é a lei. Então, a democracia ela precisa ser defendida pelas instituições democráticas, não anistiando um desses processos. Né? Tinha que ter começado lá atrás, quando o Bolsonaro, no impeachment da Dilma, lá, que ele Exatamente, é isso. homenageou É isso que acontece. Sim. Quando as instituições não barram, vai aumentando. né, vai só aumentando. E esse é o engano, porque os fascistas da história, eles não chegaram lá e se autorizaram a chegar no final do movimento fascista. Eles foram eleitos todos. Hitler também foi eleito. Né? Foi eleito, foi ficando, a sociedade foi tolerando, até que ele, né, também levou um tempo para ele criar os campos de concentração. Que a gente acha assim, que o campo de concentração foi criado de um dia para o outro. Não, ele ficou fermentando Coloca aquilo devagarzinho, por anos. né? Vai empurrando. Exatamente. E esse é uma estratégia deles, né? Sim. Eles vão aos pouquinhos, né? Porque aí você não percebe, né? Vai colocando, vai deixando, até que, né, quando a gente vê, a coisa tava... E assim, né? Por estar dentro dos grupos, né, e ter frequentado lugares que, olha, eu jamais imaginava que poderia existir pessoas, né, com esse nível de... Eu nem sei descrever, assim, muita coisa não está no livro, porque realmente é muita coisa, mas é muito bizarro. Então, assim... O que está acontecendo agora, de alguma maneira, eu vi assim, né, que realmente está. Tanto que no meu livro, agora eu fico até feliz, né, porque eu ficava pensando assim, quando meu livro sair, né, porque demora até publicar, Sim. pode ser que ele fique completamente obsoleto, né? Mas mas assim, tudo que eu vi com relação ao golpe estava lá. Então eu coloco lá, o golpe está em iminência, né? E, assim, o golpe deu uma chamada de novo, né? Porque... por exemplo, quando eu falava assim, gente, olha só, eu entrei em grupos, porque o Telegram tem uma característica, eu não sei se vocês já Eles já trocavam foram. essa ideia de golpe? Não, só tinha isso o tempo todo. E é isso, o Telegram ele tem uma característica, se você recebe uma mensagem, eu estava infiltrada no grupo com um nome falso, né, um perfil falso, sim. Eu me fingia, né, ser uma bolsonarista. E se você recebe uma mensagem no grupo e clica nela, ela vai para o grupo que originou aquela mensagem. E com isso você vai, cada clique que você faz, você entra num novo grupo. E geralmente os grupos deles, como a intenção deles é agregar muita gente, são abertos. Então você clica, pede para entrar no próximo, eles te aceitam, entendeu? E aí você vai entrando. Então, por exemplo, eu persegui uma mensagem, que é uma mensagem que saiu logo que o Lula foi eleito, que é aquela que eles falam que o Lula morreu e que ele está sendo... alguém no lugar dele. Tem alguém no lugar dele. E aí, não sei se vocês viram, tem uma foto assim dele supostamente tirando uma máscara. Não vi. Saiu um tempo depois, mas eu vi essa mensagem num grupo e eu fui clicando para saber qual era a origem, de onde veio. Porque como eles vão replicando muita coisa, também é um absurdo de mensagem, porque eles postam muita coisa, é muita gente nos grupos. São grupos assim de 50k, 100k, 200k, é muita gente. Então aquilo é né, uma barafunda de mensagens, né? Então eu persegui eu persegui exatamente essa mensagem e fui clicando para saber de onde ela originava. E acontece uma coisa também, que é o que acontece nos algoritmos. Cada vez que você entra num algoritmo, você entra num grupo mais radical do que o anterior. Porque ele vai se fechando naquele tipo de, né, mensagem. Mesma coisa do algoritmo de compra, por exemplo. Né? Você
comprar roupa, camisa com caveira vermelha, né? Ele vai especificando, vai te levando. Mas aí você chega no final do esgoto, né? Eu entrei num esgoto, eu entrei num grupo, que é o grupo que originou. Olha, é inacreditável. Inclusive, eu printei e esses dias eu olhei, esse grupo ainda está lá. É um grupo alemão que originou essa mensagem. Você pensa, né? A gente fica pensando, não, isso... quando a gente fala assim, não, essa rede de extrema-direita é internacional, a gente acha que é paranoia, né? E assim, eu até achava, mas nesse dia eu tive certeza que não era. Mas eles criam essa? Esse meme, essa coisa foi criada num grupo alemão, escrito em alemão, que eu não entendo, que chama Que Mais Mais, Que Mais Mais Mais. Que eu acho que tem a ver com QAnon. QAnon é uma teoria conspiratória, não sei se vocês também já ouviram falar. Eu sei de coisas do esgoto do mundo que, bom, é uma teoria conspiratória que diz que o Trump é o grande salvador do mundo e que ele que vai salvar as crianças da pedofilia. Bom, resume isso. Então, esse grupo QAnon é um grupo internacional que fomenta essas teorias conspiratórias e tal. Então, essa mensagem saiu a primeira vez em alemão, nesse grupo alemão. Bastou 6 cliques para eu chegar nesse grupo. E esse grupo, ele é tão nazista que as figurinhas, sabe aquelas figurinhas que a gente... É do Hitler, é do... Então, assim... É muito isso. É muito esgoto. E aí, o primeiro grupo que pega essa coisa, ele pega essa foto e cria uma notícia, né? Que eu nem sei se é a tradução original lá do coisa, mas eles pegam essa foto e criam uma nova mensagem aí já dizendo isso. Traduzido Lula, em português. Traduzido em português. Que aí eu não sei exatamente se é traduzido ou se eles só fizeram uma colagem. Escreveram um texto qualquer, que é bem provável também, né? Então, assim, e aí eu vi Mas as pessoas acreditavam nisso? Acreditam. Eu vi uns 2 dias depois, né? Eu até postei no meu Twitter na época, fiz um post lá, e foi aparecer na imprensa brasileira esse mesmo post daí uns 10 dias, então ainda demorou. Sim. Mas assim, é isso. Então realmente é um esgoto, assim. É coisas inimagináveis, assim, de teoria de teoria conspiratória, de coisa maluca, de coisa inventada. E aí é tudo misturado, é muita coisa relacionada a extraterrestre misturado, entendeu? Sabe aquelas loucuras que tem também de uma... Teve um negócio dos reptilianos. Celular para cima. Dos reptilianos. Sim. Sabe aquelas teorias malucas? Mistura tudo, Mistura né, cara? tudo. E cabe tudo e eles aceitam tudo. Acreditam em tudo. Mesmo que amanhã é outra coisa, entendeu? Desmentindo aquilo mesmo. Desmentindo aquilo, aí já não é, entendeu? Então é muito... Mas a cabeça de uma pessoa dessa deve ser loucura demais, né, bicho? Pois é muito. E é por isso que é tão difícil sair, né? Porque a pessoa que chegou num nível, né, de aderir a uma coisa dessa, ela está muito prejudicada, né? E o assustador é que ela não é necessariamente um doente mental, né? Porque isso também é uma coisa que eu fiz questão, né, de colocar no livro, porque senão a gente fica achando, então tá um bonde de maluco, que se a gente der aldol-decanoato, que é um aloperidol, que é um antipsicótico clássico aí, resolve, né? Bota na caixa d'água, bota todo mundo, né, vai cair. Não é isso, né? Então, por exemplo, aquele moço que se explodiu lá na frente do... Pois é, mano. Então, a pessoa, para chegar num nível desse, né, ela realmente está muito fragilizada psiquicamente, mas ela está totalmente dominada, né, por esse discurso de massa, né? Ela está sem condição de crítica. Mas, ao mesmo tempo, ela faz uma formação de compromisso com aquele discurso. Ela está alienada, mas, ao mesmo tempo, ela deseja aquilo, entendeu? Esse que é
a dificuldade. Mas ela né? não é doida, né? Não, exatamente, não é normal, doido. né? Obviamente que tem muito doido no meio. Então, Claro. por exemplo, eu participei que colou nisso e fez um gancho. Inclusive, para os loucos é até interessante, né? Porque eu trabalhei muito tempo com doente mental, com CAPS, né? Reforma psiquiátrica, né? Várias vezes eu pensava assim, meu Deus, a reforma psiquiátrica foi longe demais. Tem muita gente precisando de hospício. Mas, então, assim, não é exatamente uma loucura, né? No clássico, né? Então, essas pessoas... Agora, tem muita gente maluca ali. Então, por exemplo, eu frequentei algumas coisas também que eram os grupos online no Telegram, que eles chamavam umas reuniões. Então, era uma galera só conversa por áudio. E, claramente, tinha gente ali completamente fora da casinha. Eu, né, por ter um ouvido mais afiado, né, afinado, realmente tinha gente que era, né, psicótica mesmo, esquizofrenia e tal. Mas a maioria não. A maioria não. Mas é legal, né? Porque é tanta loucura que essas pessoas eram escutadas, né? Sim. Então, para o doente mental clássico, vamos dizer, era até um fator de ser agregado. Ele, tipo assim, ali a loucura dele tinha lugar, sabe? Sim. Então, para a gente que trabalha com saúde mental, é isso que a gente tentava, né, fazer com os doentes mentais, porque eles conseguissem frequentar lugares onde, de alguma maneira, aquela esquisitice dele fosse escutada. Mas aí, quando se junta com um monte de gente esquisita e governada, né, por canalhas, né, porque aí essa é a diferença, né? Quem está liderando isso, né, eles sabem que é mentira, eles sabem que eles estão inventando, né? Eles sabem que estão criando alguma coisa para... Tanto que nos áudios, né, que a gente viu, né, o próprio cara lá, o tal que é da Polícia Federal, que estava aderido lá junto com os generais para fazer o golpe, ele falou assim, é só botar no grupo dos malucos lá que eles espalham. Né? Eles mesmos chamavam. Quer dizer, esse cara, ele sabe que, né, ele é um cínico, ele é um canalha. Esse cara é cadeia. Sim. Né? Então, assim, esse grupo que está ali dançado, talvez, né, precise de tratamento, passou dos limites da lei, tem que responder, sim. Você acha que alguns ali é tratamento? Tratamento nesse sentido, né? Tratamento democrático, né? Então, precisam ser resgatados para outros grupos, sim, né? E aí os movimentos, né, sociais de esquerda têm que resgatar essas pessoas, né? Elas têm que ter uma diversidade, né, de laços que não fique presa a isso. Agora, para os canalhas, é lei mesmo, né? Não tem esse negócio de... Eles fazem de sacanagem. E as pessoas precisam ser responsabilizadas, né? Porque elas, por mais que elas estejam fora, né, da casinha, elas precisam saber do limite, até onde elas podem ir, até elas não, né, não podem ir. Se escondem atrás da liberdade. Exatamente. Né? Rita, agora vou... Aqui também você está pulando minha pergunta, mas... Não, tá de boa. Cara, eu ia voltar para o senso crítico. Tem uma explicação para isso na psicanálise e tal? Porque eu vi que eles idolatram, né? Tipo assim, vem um ídolo no Bolsonaro, né? E aí é isso que se perde, né? O senso crítico, né? Então, e isso é vamos dizer, um afeto, né, muito primário assim na gente. Porque quando a gente ingressa no mundo, né, um bebê, quando ele ingressa no mundo, ele ingressa completamente submetido e dependente a uma outra pessoa, né, alienado, a gente chama de alienado, né? Então a criança é completamente alienada ao adulto que está cuidando dela. O processo de subjetivação, né, de amadurecimento, faz com que cada vez mais ela se desligue e comece a ter uma independência, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, né, vamos dizer, esse cuidado inicial, né, que fez essa proteção, né, mas que também subjugou, né, porque o bebê ele só pode ser cuidado na medida que ele é subjugado de alguma maneira, né, porque ele não tem querer, é o outro que quer por ele, né? Então, ele vai construindo isso. Mas isso vamos dizer, é um lugarzinho muito confortável. Então, em situações de ameaça, de medo, né, em situações onde a gente está, né, se sentindo vulnerável,
a gente fala assim, queria voltar, né, para a infância, queria voltar para o colo da mãe, Sim. queria voltar para o útero da minha mãe, né? Então a gente fala até isso, metaforicamente, a gente usa esses termos, né? O que é isso, né? Eu quero voltar para o lugar que eu não preciso tomar decisão, que alguém resolve para mim, né? Que alguém me dá mamar na hora que eu quiser, né? Que alguém me limpa se eu precisar e que eu não preciso lidar com a vida, porque a vida é terrível, né? É difícil, né? E escolher é difícil, tomar decisão é complicado, né? E ter que sobreviver do próprio custo é difícil, né? Então, esse é um lugar, né, muito confortável, ao mesmo tempo que ele exige a nossa subjugação, que ele exige a nossa alienação, mas, ao mesmo tempo, ele dá um confortozinho, um quentinho, sabe? Sim. Então, numa situação de medo, né, de abandono, de desorganização, né, a pessoa é como se ela quisesse voltar. E quando alguém se oferece a ser essa pessoa, né? E aí a religião, né, como ele disse, entra muito bem, cabe muito bem, né? Porque a própria ideia do Deus, de Deus, religião, é esse lugarzinho confortável, né? Que vai cuidar de mim, né? Vai me proteger, né? Então, assim, isso no terreno da religião, tudo bem, né? Ali cada um tem uma forma de lidar com o seu mal-estar, né? Todo mundo tem o direito, né, de ter o seu lugarzinho de conforto, né, para lidar com as coisas. Mas quando isso é expropriado, quando isso é usado perversamente por um grupo, uma ideologia, isso é muito cruel, né? Porque eu instrumentalizo isso, né, que é do afeto de cada um, para poder manipular, para poder ter poder, dinheiro, né? Porque, claro, que o dinheiro está intrinsecamente ligado. Essas pessoas não estão lá, né, por... a gente fica falando das ideologias, mas elas não estão lá por ideologia, no final das contas, né? Elas estão, sim, expropriando a ideologia mas elas estão atrás de poder e dinheiro, né? Claro. Então, e a gente também está vendo isso, né? Que no fundo, tudo era poder e dinheiro, né? Você acha que por essa idolatria o cara pode se tornar bandido? Pode cometer crimes? Pode, não. A gente viu aí, né? A gente viu esse cara que tentou explodir né, É porque o discurso do Bolsonaro é que ele não tem nada a ver com isso, né? Mas é claro, na hora que o caldo entorna, eu não tenho nada a ver com isso. Ele que é louco, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado de chamar essas pessoas de loucas, né? Porque aí é isso, aí é um louco sozinho, eu não tenho nada com isso. Não, todo o discurso daquela pessoa, tudo que ele falou, né? Então, sim, essas pessoas são capazes de cometer crimes, né, que numa situação normal ou sozinhas elas não cometeriam, mas elas estão ali munidas, né, de um ideal, né, achando que elas estão fazendo o melhor, né, para o país, né, para elas, que elas estão, né, ali devendo, né, um respeito a um líder, né. Então elas podem cometer crimes terríveis, né, como cometeram vários, né, o Rio de Janeiro, Esse moço da bomba aí também. né, esse moço da bomba, o Rio de Janeiro, né, tadinha, a vovozinha né, mas foi lá, quebrou, né, cagou no STF, quer dizer, é isso, as pessoas talvez, né, fora de uma situação real, realmente elas não seriam capazes de fazer o que elas fizeram, né? Mas junto com um monte, mas com uma turba e com todo, né, um estímulo, né? Porque é isso, essas pessoas foram fomentadas. E agora a gente está vendo também, né? De que elas estavam no quartéis e estavam sendo incitadas a chegar nesse clímax. Estava tudo sendo construído, né? No dia da posse do Lula, que eles derrubaram aqueles ônibus, botaram fogo, né? Atacaram a polícia, a sede da Polícia Federal. Né? Então a gente precisa dar o nome para as coisas, né? Devido. Então, sim, as pessoas são capazes de qualquer coisa, né? Porque elas estão ali munidas, né, de um poder e um ideal e com a capacidade de reflexão, né? A capacidade crítica baixíssima, né? Não, mas pro outro lado eles sabem criticar, né? Mas é isso. A crítica deles só o ídolo deles que... Não, e é um combo, assim, de repetições de frases, por isso sabe? que eu falei que a pessoa não é doida, né? Por exemplo, sabe atacar o outro lado, né? Sabe, mas eles têm vamos
vamos dizer, uma Bíblia, né? Ou não é uma Bíblia, porque a Bíblia é grande demais para eles, mas assim, eles têm um compilado de frases feitas, né? Eu tô lançando o livro sexta-feira agora, dia 13. E então a Tribuna fez uma postagem, né, com o lançamento. Sim. Que eu fiquei até surpresa, assim, deles terem feito. E aí, se você ler os comentários, né, na postagem, é impressionante, assim. Eu até fiz depois um comentário, porque é como se fosse um combo de tudo que eu discuti no meu livro. É impressionante. É impressionante. Então, assim, se você pegar todas as frases, né, é a mesma coisa. Aí me acusaram de ter escrito o livro pela Lei Rouanet, né, que foi uma lei atacadíssima e comunista, é a mesma coisa, depravada, petista me chamava de depravada, de maconheira, né? Quer dizer, tudo nesse sentido, né? O pânico moral. Quer dizer, eles não discutem, né? Eles nem sabem o que é o livro, nem sabem quem eu sou. Nem vão ler também. Mas assim, mas qual que é? É isso, eles precisam atacar a mim, né? E aí, e o Lula, e o PT, né? E o lulismo. Por que você não falou do lulismo, né? Então, assim, é impressionante. Então, todos os temas que eu discuti no livro estão lá retratados, né, em postagens. E aí é uma repetição, né? É isso, eles só sabem falar as mesmas frases, né? Então, eles não têm muito, não desliza muito daquilo. Por quê? Porque se deslizar, eles também não sabem, né, o que dizer. Sim. Né? Não tem argumento, né, de fazer uma confrontação ali, né? Então, é tudo muito quadrado, né? Claro. E você acha que o Bolsonaro, cara, ele é um objeto da extrema-direita? Ele pode ser trocado, assim? Eles podem continuar com essas... Bom, a minha avaliação é que essas pessoas não vão voltar para a casinha, né? Não vão voltar. Então, isso já eclodiu de alguma maneira. É claro que o Bolsonaro, ele conseguiu, né? Por algum motivo também que a gente que não é muito racional, né? Mas ele conseguiu ser um agitado de massa perfeito, assim, né? Ele conseguiu confluir muito bem esse tipo de lugar. Então, provavelmente porque ele é assim, então ele tem uma certa autenticidade, inclusive essa é uma característica que as pessoas descrevem muito, né, sobre ele quando eu pergunto. Porque a minha pergunta para as pessoas que eu entrevistei é por que você votou no Bolsonaro? Né? O que te levou a votar no Bolsonaro? Então, essa autenticidade dele, e é mesmo, né? Porque enganar, ele nunca enganou ninguém. Ele sempre falou que ele era a favor da ditadura mesmo, que bandido morto. Fernando Henrique, que a mulher, que os filhos dele não vai casar com preta, que o filho dele se for gay, é preferível ele ser morto do que gay. Então, assim, ele que tinha que matar 30 mil, ele nunca foi, e isso a gente não pode acusar, né? Então, ele sempre foi muito claro. Então, ele encarnou, o discurso dele conseguiu encarnar. Então, assim, é difícil alguém que consiga esse mérito, né? Mas como esse grupo, né, ele agora tem vida própria, porque eles abraçaram essa ideologia, né? Então, pode ser que isso perdure em algumas pessoas. E tem muita gente querendo, né, herdar, né, o bolsonarismo. Então, por exemplo, nós temos aí o nosso mineiro mais votado, né? Sim. Que é o Nicolas. Então, ele já falou isso claramente, né? Que ele usa uma passagem bíblica para dizer que ele é o próximo escolhido aí. Tem o Pablo, então, né? O Pablo Marçal. O Pablo, eu acho que ele não eu acho que ele quer a coisa própria dele, né? Ele quer puxar para o lado e criar o pablismo, né? Talvez. Eu acho que ele é muito egóico para conseguir navegar nas águas de alguém, né? Inclusive, demonstrou ali a forma como ele lidou ali com o segundo turno, né? Mas, então, a gente não sabe. Na verdade, é uma incógnita, porque essas pessoas, sim, para não sair fora disso, elas podem, de repente, ter que abraçar alguém na medida que o Bolsonaro não
não se habilite, né? Isso Ou que ele cisma de fugir, ele né? deu direito, se a polícia fizer a parte dela, né? Exatamente. E que se ele fugir, né? Porque é muito provável, covarde como ele é, mais provável que ele fuja do que ele aceite, né? Esconder no embaixada. Aí. Exatamente. Então, assim... Então, tudo pode acontecer, mas que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro hoje, sim, né? Tanto, por exemplo, que teve bolsonaristas que apoiaram o Pablo Marçal, contrário ao que o Bolsonaro falou, mas também o Bolsonaro não foi muito claro, né? Ficou ali, deixou, né? Que é o que ele faz muito bem também, né? Ele, cinismo dele. Desfala, né? Exatamente. Então, assim, mas tudo... Tem os filhos, né, com o sobrenome, né? Então a gente não sabe o que esse povo será capaz de fazer para não perder esse lugar. A gente tem que torcer para até lá a gente conseguir desmantelar isso de várias frentes, né? Inclusive a frente, isso, né, legal, né, da gente barrar essa gente pela lei. Sim. Rita, segundo as suas conclusões, cara, que você tirou da pesquisa, o crescimento do bolsonarismo se deu, de alguma forma, como uma manifestação dos desejos da sociedade brasileira, mesmo que inconsciente? Assim? Sim. Essa é a minha fala. Inclusive... Eu tô pegando suas falas. Isso. Porque... E esse é a grande dificuldade, né? Porque a gente já tem, até um determinado momento, né? Todo mundo achava isso, achava que as pessoas estavam enganadas, né? Não, elas estão enganadas, elas vão ver quem é, né? Mas não, né? Então, a gente, sim, a gente precisa entender isso, né? E a minha conclusão vai nesse sentido. A gente precisa entender que a gente tem uma parcela da população extremamente reacionária, homofóbica, racista, e tudo isso que a gente sabe, né? Mas que o bolsonarismo, de alguma maneira, tirou essas pessoas do armário, né? Então, todo mundo também viveu isso, né? De que, de repente, o Bolsonaro autorizou aquele tio nosso lá do churrasco a falar um monte de coisa que ele não falava antes. Mas a gente pensava assim, não é que ele não pensava antes. Ele pensava, mas, de alguma maneira, ele tinha um filtro, porque ele sabia que ele não podia falar na mesa de domingo que tem que matar viado, né? Mas, de repente, quando o líder, né, quando temos um presidente que fala isso abertamente, por que eu não vou poder falar, né? Então, é isso, ele abre uma caixa de Pandora da pior qualidade, né? Então, sim, né, a gente tem uma parcela grande da população, né, que é reacionária, né, que é homofóbica, racista, né, que é preconceituosa, profundamente preconceituosa, né, que é fascista nesse sentido, né, de que eu preciso, bandido bom é bandido morto, eu preciso eliminar, eu posso jogar um sujeito da ponte, tipo assim, um saco de batata, é um objeto, né? Verdade. O fascismo ele trata o outro como objeto, ele não é sujeito, ele pode ser jogado ali, que tudo bem, né? E aquele policial, ele faz o ato, mas ele não faz aquele ato sozinho. É um engano. E é isso que o governador precisa falar, né? É um policial todos, né, mau. Que estavam juntos, pelo menos. Né? Oi? Eu acho que condenaram todos que estavam juntos, pelo menos. Né? Condenar ainda não, né? Acho que não, condenar não, só... Acho que mas afastaram assim, ele. então, mas não são só aqueles 5. Claro. Né? Aquilo é uma cultura, né? Então, mas o que eles tentam fazer? Não, esse policial que é um mau policial. Não. Aquilo é a cultura, né? Aqui, a cultura de tratar o cidadão como objeto a ser eliminado, de que o bandido, né? E o bandido é aquele que eu decido que é bandido, né? É o crime que eu não gosto só, né? Porque o outro crime eu aceito. Exatamente. É o crime do pobre, do preto, porque exatamente. Lá na Zona Sul ele não vai agir da mesma maneira, ele não vai tampar um menino de classe média do 10º andar, né? Se estiver com droga, se pegar um traficante, né? Tratamento é completamente diferente. Então, assim, isso é uma cultura, né? Então, essa cultura, a gente tem que entender que as pessoas... Se você for nesses comentários, né? Desses tipos de notícia, vai estar lá um monte de gente. Tem que jogar mesmo. É isso mesmo. O que será que ele fez? Ele não foi jogado daí à toa, né? Então, assim... Mas aí é voltar para a caverna, né? Caverna, acho que devia ser
ser um pouco melhor, né? Nem sei para onde. Porque volta para a barbárie mesmo. É a barbárie. Então, esse tipo de discurso, ele infiltra, né, na sociedade, né? E a gente precisa entender que a fala é muito poderosa, né? Então, por exemplo, quando o governador de São Paulo, né, fala... quando houve aquela denúncia, né, de que a polícia estava matando, ele fala assim, não estou nem aí, né? Pode chamar não sei quem que eu não estou nem aí. Quer dizer, o não estou nem aí, que é muito similar, né, às coisas que o Bolsonaro falava, né? Sim. E daí, né, no Socoveiro, muito parecido. Dele, né? Hã? Meio cria. Ele é um dos que está tentando, né, puxar o... Está tentando ser um Bolsonaro, vamos dizer, um pouco mais civilizado, né? Um pouco mais, com a roupinha um pouquinho melhor, que não derruba a farofa menos escroto, menos nojento. Mas no final das contas é esse que ele está querendo, esse público que ele está querendo, né? Sim. Então essas pessoas, elas se autorizaram, né, um tipo de discurso que é muito difícil voltar, né, para o lugar que eles deveriam estar. Porque é isso, né? A gente não precisa ter a ilusão de que a gente vai eliminar o racismo de um racista assim de um dia para o outro. Mas ele precisa pelo menos ter vergonha de ser racista. Claro. Ele precisa pelo menos pensar assim, bom, se eu falar isso aqui, eu vou tomar um soco na boca, ou eu vou ser preso, ou vão me esculachar, né? Pelo menos isso. Que é o que tinha antes. Mas quando o Bolsonaro aparece, ele autoriza, né, essas pessoas a falarem, e aí a gente teve essa coisa, meu Deus do céu, o tio não sei quem, a tia não sei quem era tão legalzinha, agora descobri que ela é preconceituosa, que ela é racista, mas então ela se tornou? Não, provavelmente ela tinha aquilo como uma sementinha adormecida, mas ela se sentiu autorizada, né, a falar, a botar para fora, né, Doido que tem gente que compra o discurso que é contra ele mesmo, né? Olha, eu entrevistei negro, né, que era bolsonarista, gay, mulher, né? Eu fiz também questão de entrevistar pessoas que seriam os primeiros alvos, né, e é muito impressionante a ginástica, né, que eles têm que fazer para poder caber, né? Mas então, por exemplo, eu perguntei, né, para um negro, olha, mas você não acha que as falas do Bolsonaro são racistas, né? Não, ele só fala aquilo, é bravato da boca para fora, mas ele não é racista, né? Então, assim, a pessoa tem um nível de negação, né, de encobrimento, né, ali da verdade, para poder caber, né, naquele discurso. Por exemplo, eu entrevistei um gay portador de HIV. Sim. Que usa o SUS, né, e aí eu perguntei, mas você não as falas do Bolsonaro não são, né, homofóbicas, né? A forma como ele lida com o SUS, né, você depende do... Aí ele falou, não, ele fala aquilo, mas eu não posso pensar só em mim, que sou gay, eu tenho que pensar no coletivo. Quer dizer, em nome do coletivo, que é esse bando, ele né, subjuga a própria singularidade dele, que é ser um homem gay, né, portador de HIV. Né? Então, esse é um mecanismo muito complexo, sabe? E isso, a pessoa que aderiu a isso dessa forma, no sentido dela poder se prejudicar, né? Que em última análise é uma coisa meio suicida, né? Meio me dispor a me sacrificar, né? Em nome da tuba. É isso, ela está muito perdida mesmo, né? Muito dilacerada psiquicamente, né? Então isso é muito difícil. Mas o que a gente pode tratar é a política da coisa, né? Então a gente precisa criar, né, espaços, a democracia, né, precisa se arejar para que mesmo que isso permaneça, né, ele permaneça cada vez menos nocivo para todos nós. Então, por exemplo, não dá para tolerar um deputado que fique lá na bancada falando aquele monte de asneiras. Então, é muito, muito... Então, esses dias, né, o presidente do Senado, esqueci o nome dele, ele deu lá o Pacheco, deu um esculacho lá, mas isso, sim, é uma vez em um milhão que ele fez isso, né? Agora, é isso, né? O
o sistema democrático, né, os sistemas reguladores dentro, inclusive, né, da Câmara, do Senado, né, precisa agir, né, precisa intervir, precisa barrar essas pessoas. Por exemplo, você pensar que aquela mulher, esqueci o nome dela. Opa, vamos lembrar. Aquela que no dia da eleição saiu com a arma atrás a Carla Zambelli. Aquela mulher não perdeu o mandato até hoje? Até hoje. Não faz o menor sentido. Não é só isso, não. Ela tem um monte de coisa. Não é só o negócio do revólver. Tem o hacker, tem um monte de coisa. Tudo, né? Ela tá agora Então, ela minimamente tinha que estar... Assim, para ser presa, tinha que perder os direitos dela, né? Porque senão fica com aquela imunidade. Mas lá ela que tinha também... que ser caçada, né? Tinha, né? Já passou da hora. Quer dizer, então, se a democracia não agir, né, de novo, né, como poderia ter agido lá quando o Bolsonaro exaltou um torturador dentro do plenário. Não aconteceu nada. Quer dizer, como assim, né? Como que a democracia pode tolerar isso, né? Mas foi o que você falou, foi a anistia lá atrás, cara. Porque senão, se o cara então, fosse condenado, ele não ia falar aquilo. Então, eu falo uma coisa no livro que eu achei importante, né? Isso, né? Porque quando a gente tem uma obra, tem coisas que a gente... Pô, isso é legal, assim, né? Que eu gostei de ter pensado, de ter falado. É que a democracia, ela não pode ser um espaço simplesmente que cabe todo mundo, né? Porque fica um negócio meio cínico mesmo, né? Sim. De que você tem que alargar o espaço, cada vez alargar mais para caber todo mundo. Isso não é democracia. A democracia, ela é feita do debate, da discussão, né? Então, por exemplo, o pessoal fala, é polarização. Gente, a polarização é a melhor coisa que podemos ter na democracia. É polarizar, é discutir, é debater. Olha, eu penso assim, você pensa que... Isso que o Bolsonaro faz não é polarização. Ele quer, inclusive, acabar com o outro. Então, ele não está polarizando porcaria nenhuma. Ele está querendo eliminar aquele que ou fuzila ou te converte, né? Que são as duas formas de eliminar o outro. Verdade. Ou eu converto você para minha bandeira, ou então eu te elimino, né? Agora, o espaço do embate da diversidade, então a democracia, ela precisa ser viva. Ela não pode ser uma democracia morna. Ela não pode ser uma democracia tolerante com tudo e qualquer coisa, né? Porque aí ela nutre o germe que vai destruir ela. Ela mesma. Né? Que é esse tipo de gente. Então, não dá para tolerar racista. Né? Não dá para tolerar homofóbico. Não dá, não, porque a democracia é o meu direito. Não, você tem o seu direito, como diz a maravilhosa lá da deputada, né? Vai ter o direito na sua casa. Claro. Agora aqui não, né? Claro. Então, é isso, assim. Te perguntar o que há de fascismo no bolsonarismo. Porque adequar o tempo, né? O fascismo é uma coisa... Qual que é a diferença básica, né? Vamos dizer... Porque o fascismo, né, da forma como eu pensei, lógico que eu não penso sozinha, tem vários autores que também pensam assim. Sim. Tem alguns que pensam, não, que o fascismo, o nazismo foram momentos históricos próprios lá, né, da Europa, num determinado século, que isso não se repetiu. Mas alguns autores, eles tratam o fascismo e o nazismo, né, de formas, né, como irmãos, né, como uma estrutura, né, na forma, né, de liderança política, né, e de movimento de massa, que é a que eu partilho, inclusive, né, de como a psicanálise pensa. Que é o seguinte, um autoritarismo clássico, ele se faz sozinho. Por exemplo, alguém se impõe como líder, né, de um lugar, e ele impõe a liderança pela força. Então, por exemplo, o governo militar foi um governo autoritário. Então, como ele se impõe pela força, é mais fácil, é mais comum de que haja movimentos de rebelião contra o líder autoritário. Sim. Por quê? Porque o líder autoritário, ele pode fazer aquilo sozinho ou com poucos, né? Por exemplo, um braço armado, né? Que é o que eles tinham, né? A polícia e o exército, tal. Então, esse é o autoritário. Agora, o fascista, né, a estrutura fascista, ela faz um fenômeno que é muito mais poderoso e complexo, porque ela faz com que o povo e a massa
autorizem o líder. Então, é como... Então, é por isso que a gente vê o que a gente viu agora. Que quem que ganhou as ruas, né? Na época que o Bolsonaro foi os próprios bolsonaristas. Quer dizer, com o Bolsonaro no poder, se ele fosse um autoritário clássico, quem ia estar nas ruas seria a esquerda, seria, né, a gente lá brigando contra ele. Não. Então, o fascista ele consegue um movimento de massa a seu favor. E a favor para limpar domínio. Então, isso é muito bizarro, né? Porque a gente... Essa, né, uma das primeiras perguntas que você fez, quer dizer, como que alguém pode autorizar fazer alguma coisa contra mim mesmo, né? Sim. Eu eleger alguém que vai me ferrar, né? Então, num fenômeno fascista isso é possível, né? Por quê? Porque ele consegue se impor a autoridade dele não necessariamente pela força, sim, mas pela propaganda, pela adesão das pessoas, né? Então, Então, pensando um movimento fascista por essa estrutura, é que eu considero eu considero, né, junto com os autores, de que sim, o bolsonarismo é um tipo de fascismo, porque o Bolsonaro não é um autoritário clássico, né? Ele é esse autoritário que consegue uma turba que o sustenta e defende o seu ideal, a ponto de que, isso que você falou, né? Se o Bolsonaro cai, essa turba continua, né? No autoritarismo clássico, se o líder cai, ou põe outro, ou acaba, porque Entendi. não tem esse movimento ideológico que sustenta, né? Então, é por isso que, né, considero como uma estrutura fascista também. Rita, eu ia te perguntar das estratégias do bolsonarismo para criar coesão da galera. Por exemplo, a guerra contra a cultura, né, que ele fez aí. Isso. Artista virou bandido na época Isso. que ele estava no poder. O primeiro capítulo do livro, ele começa, né, porque a minha pergunta também é, quando é que o bolsonarismo começou, né? Ele começa com o Bolsonaro ou quando o Bolsonaro chega, é como se juntasse, né, o que a gente chama fome com a vontade de comer, né? Como se... Sim. Então, eu faço uma volta lá em 2016, 2017, né? Não sei se todo mundo lembra, se vocês lembram, que começaram a haver aqueles ataques aos museus, às exposições, lembra? Sim. E tudo já tinha, não tinha o Bolsonaro ainda, né? Mas já tinha esse caráter, né? E aí fazia, por exemplo, um terror, né? Tem uma exposição... Foi da criança, né? Que a criança estava com o pessoal nu lá. Isso, exatamente. Aí eles expõem aquilo. E aí, obviamente, que a internet ela tem é uma ferramenta muito poderosa, né, para eles, né? Que eles usam o celular como uma arma, né? Assim, de ficar filmando. Então, tem uma encenação, né, da paixão de Jesus Cristo por uma mulher trans. Sim. E aí eles invadem aquilo. Tem uma exposição, chama a Criança Viada, chama Criança Viada, né, que são as crianças homens, né, homossexuais, que desenhavam como eles se viam, né, quando mesmo crianças já tinham os trejeitos, né. Então essas exposições foram invadidas, né, foram depredadas, né, foram banidas, né, eles entraram na justiça. Porta dos Fundos, né, que eles fizeram. Isso, Jesus, então, né? Assim, tem vários. Então, eu começo... Então, ou seja, de dizer que é como se o bolsonarismo, né, que é esse movimento reacionário, né, que tem a ver com o movimento cristão, né, bastante fanatizado, ele vem antes, né, no sentido de que é como se o Bolsonaro foi o trem que passou e eles pularam, né? Então, isso também dá o caráter fascista da coisa, né? Porque o fascista, deixa eu ver se eu vou lembrar a palavra que o Mussolini fala. O Mussolini falou assim, eu não inventei nada disso, né, que aconteceu aqui na Itália. Eu só dei vazão ao que as pessoas já tinham, né, com elas, né? Eu fui escolhido para dar vazão. Então, é isso. A gente também pode dizer que o Bolsonaro não escolheu, foi escolhido, né?
Então, ele estava ali, né, e pularam nesse bonde. Então, eu começo, né, propositalmente com esses movimentos. E tudo ali, né, e aí eu fui estudar mais profundamente, fui ver as notícias, né, dessa época, né, as pessoas que deram entrevista, né. Então, tudo estava ali já. O discurso, que é o discurso da guerra cultural, né? Então, o fenômeno da guerra cultural também é estudado, né, no mundo todo hoje, né, como os movimentos de extrema-direita usam muito isso, porque a guerra cultural faz exatamente isso. Como as pessoas não têm a racionalidade, né, não é o grande tema, né, da política, a guerra cultural, ela traz o tema do afeto, né? Porque às vezes você não sabe, por exemplo, esse negócio de economia é muito difícil de entender, né? Você, se o dólar está alto, se está baixo, se tem inflação, se não tem, né? Se o melhor é uma política pública ou não, como é que é a política da escola, como é que é... Isso é muito difícil, né? Sistema... Agora, todo mundo tem opinião, a opinião dele sobre o aborto, por exemplo. Todo mundo tem opinião sobre o aborto. É fácil, né, você ter uma opinião sobre o aborto. E é fácil ter uma opinião moralista sobre o aborto. Por quê? Matar um neném, né? Porque é assim que as pessoas entendem. Colocam assim. Né? Dessa forma. É muito fácil ter uma opinião sobre casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Por quê? Na Bíblia, Deus fez o Adão e a Eva, então não pode ter o Adão e o Ivo, né? Então, assim, isso é muito fácil de agregar pessoas, né, para o debate público, né? Porque é muito fácil você ter uma opinião sobre isso. Então, a guerra cultural, ele tem um capítulo só falando sobre isso também, ela é muito importante para os movimentos de extrema-direita, né? Porque você tira o debate do campo da política, que é o que deveria ser, né? E traz o debate, esses debates, né? Quer dizer, ainda é tão bizarro, né? A gente olha para trás e a gente não acredita, né? Como as pessoas votaram em Bolsonaro por causa de um kit gay. Como assim as pessoas acreditam? Uma madeira de piroca. Como alguém acredita nisso? Mas as pessoas... E é isso, não precisa acreditar. Eu só preciso usar aquilo como ferramenta para eu continuar aderido àquele, né, movimento, né? Então, é muito mais fácil você criar um pânico moral, né? Como é que você traz esses termos da guerra cultural? Você cria um pânico moral, estão distribuindo uma madeira com formato de pênis para as crianças. Oh, que horror! Isso é demais, aí pronto. E aí você cria aquele pânico, a minha filha vai entrar no banheiro junto com o homem, né? Que é o tal do banheiro unissex, que foi a segunda leva aí no segundo turno, nessa segunda eleição agora, né, de 2022, foi o carro-chefe, aí foi o banheiro unissex. Muito por causa do Nicolas também, né? E aí eles vão usando essas coisas, né, que é o debate deles lá também, né, dentro da Câmara, quer dizer, debate ridículo, que não faz menor sentido, né? Mas é isso. Mas com isso eles agregam, né, pessoas, né? Porque para isso todo mundo tem uma opinião. Então a gente tem uma população muito conservadora, cristã, né? Que tomam a Bíblia realmente como uma regra de vida. Exatamente, que eles precisam obedecer. Então, se você tem alguém que instrumentaliza isso, é muito fácil de enganar. Então, a guerra cultural e o pânico moral, né? Eu tenho um capítulo também sobre cada essas duas Tem vertentes. outras estratégias, né, que você coloca no livro também para juntar a galera. O ódio, né? O ódio é um afeto poderosíssimo, né? Então, a gente sabe, por exemplo, é muito bom juntar com alguém para falar mal dos outros, né? Então, o ódio é um afeto poderoso, assim. A gente junta, né, para odiar alguém. Né? E isso no campo dos nossos afetos privados não é nenhum problema, né? Ele faz parte do nosso convívio. Agora, de novo, quando isso é instrumentalizado, né, para um movimento de massa, né? Quando eu crio alguém para odiar e que eu trato como objeto a ser eliminado, né? Vamos fuzilar a petralhada. Né? Bolsonaro falou isso. Quando ele assume, né, em 2018, na eleição de 2018, a primeira fala dessa é isso: vão mandar os comunistas para fora do Brasil, para a Ponta da Praia. A Ponta da Praia era o lugar
onde se desovava, né, as pessoas na época do período do golpe militar. Mas vai usar um termo desse, né, cara? Mas é isso. Mas ele não fala isso, né? Ele fala isso porque o público dele quer ouvir isso, Sim. né? Então, esse aqui é o... Ele pra sabe galera, disso. Joga pra galera, né, que fala. Joga pra galera, né? É isso aí. Ele é o... Né? Rita, deixa eu te perguntar, e quando esse discurso causa morte, né, cara? Que foi o caso da pandemia lá, negócio de cloroquina. Qual que é a sua opinião mas sobre é isso. O fascismo é uma política de morte, né? É a necropolítica, né? O fascismo, em última instância, ele precisa matar o maior número de pessoas possível, né? E é isso, né? E aí tem o que eles matam por intenção, né, de matar, porque é o outro que não é vamos dizer, o escolhido para viver, né? E com isso tem as perdas, vamos dizer, por tabela, né? Então, assim, é isso, né? Então, não precisa ter um campo de concentração para ter genocídio, né? Então, sim, o que nós tivemos na pandemia foi genocídio, né? Porque deixar morrer, né? E eles não deixaram só morrer, né? Intencionalmente, a palavra tem muito poder, né? Quando você fala certas coisas, né? Você autoriza, né? Então, por exemplo, quando ele fala assim, quem tiver que morrer, ele falou assim, desse jeito, né? As pessoas que tiverem que morrer, vai ter que morrer. Eu não vou morrer porque eu sou um atleta, tem história de atleta, né? Quer dizer, ele é o ariano escolhido, né? Né? E as outras pessoas. E as outras pessoas que se dão, né? Não, se você aí... Né, tem uma entrevista também que pergunta, o fulano morreu, ele vai visitar lá a família dele, né? E aí alguém pergunta, e o fulano? O fulano morreu de Covid. Mas ele já tinha outro problema? Ele era obeso? Então ele morreu por causa disso. Quer dizer... Desfaz o negócio. Então, assim, é isso, né? Então, meio uma seleção natural, né? Forçada, né? Então, tem que morrer mesmo aqueles que são o resto da sociedade, que não merecem viver porque são velhos, ou são gordos, ou têm mesmo problema cardíaco. Então, já ia morrer mesmo. Então, vão acelerar isso aí, vai morrer quem tiver que morrer, e vão ficar os escolhidos, né? Vão ficar quem quem Deus escolheu, né? Em última análise, é isso mesmo, né? Quem eles escolheram, né, também. Verdade. Cara, e o papel das igrejas evangélicas? No caso do Bolsonaro, das igrejas evangélicas, né? Mas da religião, o movimento dele. Tem das igrejas evangélicas, tem um movimento da igreja católica também, que é bem... Né, mas eu acho que a massa mesmo que foi para ele foi os evangélicos. Porque é a maior população, né? E os espíritas também, né? Tem um movimento espírita muito forte, né? Com ele. Mas, em geral, né? Ele conseguiu cooptar muitas religiões. O grupo evangélico é o grupo mais em maior quantidade, né? E também porque os líderes, né, evangélicos, né, muitos líderes evangélicos aderiram, né? Sim. Então, até hoje você tem aí o Malafaia, por exemplo, né, que é um defensor de primeira hora do Bolsonaro até hoje, né? Sim. Alguns saíram fora, recuaram, né, ficaram meio... ou são esses também que são meio... venta para o lado do que o vento está indo, né? O líder universal, por exemplo, ele vai para onde o vento está indo. Ele não é tão bobo assim. Mas o Malafaia está até hoje, né? Defendendo e tal. Mas eu acho que é porque ele está atolado até o pescoço, então ele tem que defender, porque senão ele vai junto, né? Verdade. Então, assim, as igrejas evangélicas, elas foram, né, muito ativas. Por quê? Porque esse discurso da guerra cultural, né? Contra o aborto, contra o casamento gay, né? Especialmente, foram duas bandeiras muito, né? Essa bandeira do kit gay na Madeira, por exemplo, foram... isso é facílimo de colocar pânico moral Sim. dos evangélicos. E aí os pastores foram para os púlpitos falar disso, né? Falaram isso nas suas pregações, né? Usaram os jornais, né, que eles têm internos ali para poder fomentar isso. Né? E eles já são uma massa coesa, né? Eles em si já têm uma massa
Sim. Entendeu? O Só se público juntaram a evangélico outra é massa. muito diferente do público católico, por exemplo, né? Que é uma coisa meio avulsa, né? Eles não fazem essa... São até meio, né? Um meio bolado com o outro. Mas, por exemplo, o católico, ele vai na missa ali, vai para casa, reza, quer dizer, não tem muito essa coisa efervescente que tem numa igreja evangélica. Quer dizer, a própria missa é muito diferente de um culto evangélico, no sentido de incitar a massa. Então, realmente, eles foram muito instrumentalizados, né? E muito importantes, assim, para essa adesão de massas, né? Cara, você falou que não tem um remédio, né? Mas quais serão os caminhos que a gente pode tomar? Quais caminhos a gente pode tomar para evitar que apareça um outro aí? Então, Eu acredito que o Bolsonaro não vai mais, mas não sei também, né? É o que eu falei, né? Talvez o bolsonarismo possa ser maior que o Bolsonaro, então o que a gente tem que tratar é isso, né? Porque senão aparece outro, essa pessoa pula na garupa de outro, né? Porque se a gente pensou que esse movimento conservador, né, é importante. Então, assim, e eu acho que a gente precisa, a democracia precisa tratar, né? Então, como eu já disse, é importante que se intervenha institucionalmente, né? Legalmente, então prender, né, e punir e fazer responder, né, criminalmente as pessoas que com a casa que a gente tem hoje lá, ela é majoritariamente o pessoal da direita, né? Muitos da extrema direita, né? Não, a nossa... Não só a a Câmara como o Senado, né? O Senado ainda é menos pior um pouco, mas a Câmara é a pior, né, que a gente já teve, né? Então, é isso. Então, é aquela história, né, que a gente já também cansou de falar, né? Então, a gente precisa voltar para as bases, né? Essa história velha, né, mais velha. Então, precisamos, vamos dizer, trazer o desejo para a gente de novo, né? Então, eu falo de um termo, né, que eu falei contra a necropolítica, a gente tem que erotizar a política. Porque a esquerda caiu num lugar, e que talvez a gente não tivesse como não fazer isso, né? É que, em algum momento, nós é que tínhamos a utopia, o ideal, nós é que tínhamos, né, um projeto de Brasil, né, mais democrático, né? Um projeto de Brasil antirracista, né? Um projeto de Brasil feminista. Né? Então, a esquerda é que levava os ideais, né? Para as bandeiras, né? Educação pública, Claro. Democracia, Constituição, participação popular, movimento antimanicomial, movimento sem terra, movimento sem teto. Quer dizer, todas as utopias desejantes, né? A utopia é desejante, o que é a utopia? É alguma coisa que a gente não sabe se vai acontecer, mas a gente fica... Quer que aconteça. E aí a gente se movimenta para isso, né? Sim. Então, esse movimento desejante é importante na política, né? Então, em algum momento, quem capturou o desejo das massas foi o bolsonarismo, né? Então, lógico que a utopia deles é regressiva, né? Perto do que a gente imaginava. Porque qual que é a utopia deles? É o Estado junto com a religião, a utopia do menino veste azul, menina veste rosa, é a utopia do... É o Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família, é a utopia do bandido bom e bandido morto. Então, a utopia regressiva, né? Mas, de alguma forma, eles conseguiram capturar muitas pessoas para essa utopia, que é uma distopia também, né? Sim. E o que a gente fez, né? Ao invés da gente... Como a gente ficou tipo assim, refém da direção que eles estavam indo, nós ficamos conservadores. Porque aí a gente começou a lutar, quer dizer, quando é que a gente faria defesa do STF, por exemplo? Né? Quando é que a gente... Né? Hoje em dia a gente é fã do Xandão. Né? Pois é, aquilo que... Né? Então, foi o Temer que colocou ele lá, né? E que de certa forma, era pra gente não gostar dele, né? E que a gente precisa entender que ele realmente fez, né? Segurou a democracia na unha, temos que entender. Verdade. Mas nós ficamos conservadores, porque a gente começou a defender as instituições democráticas que a gente também criticava, né? E isso é muito pouco para o movimento político, né? Quando a gente se burocratiza, né?
E por que a gente teve que fazer? Ao invés de a gente criar uma utopia, a gente precisou defender, como se a gente tivesse pelo menos defender para não piorar, né? Sim, claro. Então, a gente precisa retomar as nossas utopias. A gente precisa, de alguma forma, deixar esse povo enlouquecer para lá. Então, por exemplo, semanas atrás, foi muito interessante. Quando veio o debate do redução da carga horária, olha só que legal. Claro. Né? Porque a gente criou uma pauta nossa, uma utopia nossa, e eles que tiveram que ficar lá brigando com a nossa pauta, e é uma pauta complicadíssima. Deles, né? Por que eles não aceitam? Exatamente. Então, eles tiveram que defender o indefensável, porque como é que eles vão defender para o público dele de que trabalhar, por mais que esse pessoal é alienado na hora que é, né, para mexer no real da vida... né? Eles acordam, né? Aí, então a gente precisa retomar as nossas... Sair da guerra cultural, abandona a guerra cultural, não fica brigando com essa gente, né? Na internet, não briga... Né? Eu já discuti muito com essa... Então, porque é inútil isso. Agora a gente precisa criar nossas pautas. Então, esse debate do 6x1, esse debate agora da redução, da eliminação do imposto de renda para quem ganha 5 mil. Sim. Então, são pautas reais, né? Tangíveis e que mexem com a maioria da população. Então, nós precisamos construir as nossas pautas. Se a gente não recuperar o desejo na política, né? Que é isso, né? Que é a nossa utopia, a gente vai continuar refém dessa gente e ficar discutindo, né? Banheiro unissex, né? Então, assim... Então, onde é que tem que debater isso? Para não passar lá na Câmara e, né, os deputados fazerem lá a luta política para não passar essas bobagens. Agora, no mais, para o debate público, né, a gente precisa criar os nossos movimentos, as nossas pautas e para poder... Então, esse é um dos tratamentos possíveis, né, do que a gente pode fazer, que é erotizar as nossas pautas, a nossa causa e deixar esse povo enlouquecido, sabe lá que horas que eles vão cair, porque né, a gente calcula aí uns 25% da população, né, que varia entre 20 e 25, né? Então, eles não formam maioria, né? Então, a gente tem outros 70 e tantos para poder... Então, que a gente crie pautas para esses, né? E até esse pessoal ir voltando pro buraco de onde nunca deviam ter saído. Agora, para não sair, precisa de ter lei, precisa ter instituição para barrar, funcionar, né? Funcionar, precisa ser, né? Precisa ter prisões exemplares, precisa ter condenações exemplares, né? Então, porque senão, né, essas pessoas vão continuar. Outra coisa fundamental, precisa regulamentar, que eu gostei até de uma forma como eles estão pensando, que é criar uma constituição para a internet. Precisa, né? Sim, não dá para a gente ficar refém de donos de plataformas que são de extrema-direita. Então, eles vão valorizar o algoritmo da extrema-direita e eles vão favorecer as notícias deles. A gente é uma luta completamente desigual essa, se a gente não regulamenta, né? Mais uma vez, o Alexandre de Moraes foi esse que bancou, que foi lá e peitou, né? Então, assim, tem que ter, né, gente para poder sustentar esse lugar, de enfrentar esse povo. Não dá para entrar nessa conversinha, democracia e liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, claro que né? Isso é liberdade para tirar a expressão do outro, né? Para eliminar a possibilidade de expressão do outro, né? Às vezes para camuflar um discurso de ódio também, né? É liberdade para odiar quem eu quiser e eliminar quem eu quiser, isso, né? Não é liberdade. Rita, queria te agradecer a sua presença aqui hoje. Parabéns pelo trabalho. Pedir para você convidar a galera para o lançamento do seu vídeo e deixar suas redes sociais e onde a gente pode comprar seu livro. Isso, então meu livro... falar para lá. Tá. Meu livro já está, né, nas plataformas aí, então é só buscar na internet, tem na Amazon, tem no Extra, tem na Casas Bahia até, que eu descobri hoje, tem a Casas Bahia, tem na Estante Virtual, né? Então é Psicologia de Massas e Bolsonarismo.
só pesquisar. Não tem nas livrarias, né? Livraria geralmente compra só de autor conhecido, né? Não é meu caso, então a gente só vende pela internet mesmo. Dia 13, sexta-feira agora, eu vou estar lá no Espaço Manufato, na parte baixa da Floriano, fazendo o lançamento. É um espaço bem legal, assim, que é um ateliê de artes, né? Assim, um espaço bem interessante. Vou estar lançando meu livro a partir de 7h30, dia 13, então sexta-feira agora. E lá vai ter, né, alguns livros também para vender, para quem quiser. E eu tenho Instagram, não sei o meu, acho que é Rita K. Almeida. Tem X também, a plataforma mais direita do mundo? Tem no X também, que é Rita, acho que é Rita K. Almeida no Facebook, eu tenho Facebook, eu sou velha, né? Eu gosto do Facebook, porque lá eu escrevo texto grande, eu gosto de escrever textão, então lá cabe meus textos. Eu odeio o Instagram, porque lá só cabe foto, mas estou lá, né, por força da exigência dos tempos, né? Presente. Então, eu estou no Instagram, então acho que é Rita K. Almeida. Estou no Facebook, no Instagram e no Twitter também. Então, é isso, né? Espero, né, que tenha colaborado aí, né, para a gente poder discutir esse tema tão importante para a nossa democracia, né, especialmente para nós, né, da política de esquerda. E é isso. Galera, eu vou encerrando aí hoje, Rita, eu vou querer um livro, tá, que eu quero ler. E encerrando aí, galera, até a próxima.